61. O cateterismo periférico é um procedimento invasivo rotineiro, realizado pela equipe de enfermagem e médica, o qual exige pouca habilidade, apresentando-se seguro e com poucos riscos para o doente. Os catéteres intravenosos são geralmente de silicone de vários tamanhos e calibres e podem ser agulhados tipo scalp e butterfly, ou aquele borboleta, e catéteres sobre agulha tipo Insight ou Gelco. De acordo com a durabilidade, podemos dizer que o Gelco tem duração de... Aqui ele coloca 12 horas, 24 horas, 36 horas, 72 horas. Bom, pessoal, o Scalp, a duração dele, a durabilidade dele seria de 24 horas. O Gelco, essa questão aqui não teria como ter recurso porque não colocou opção, mas tem Gelco que ele aguenta assim até 96 horas. Só que é entre 72 a 96 horas. Nesse caso aqui ele não colocou 96, então ele aceitou como gabarito, letra D, 72 horas, a duração do Gelco. Tá? Próxima questão. 62. Como lei fundamental da enfermagem, tem-se que nunca se deve colocar em risco a vida da criança e a paz dos que acompanham durante o período de internação, ainda que seja esse um procedimento invasivo e desconfortante. Sobre procedimentos pertinentes ao profissional de enfermagem e relativos aos cuidados com a criança, assinale V para verdadeiro e F para falso nos temas abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta. Aí tem a primeira, né? Permitir que acompanhantes fiquem fora do espaço físico de cuidado à criança. Isso aqui, claro que é falso. Não tocar a criança com agressividade, evitando-se o excesso de força nas mãos, assim como o uso de perfumes fortes e tom de voz elevado. Seria verdadeiro. Entende-se que as expressões corporais das crianças são naturais, como o de tremor, por exemplo, e que não indicam sinais de anormalidade, não, né? Então aqui é falso. Então aqui seria falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Letra A é o nosso gabarito. Próxima questão. 63. Em determinadas situações será necessário misturar dois tipos de insulina. Essa pergunta aqui sempre cai, né? Em geral, a regular e a NPH. Assinale a alternativa que não deve ser seguida caso seja necessário misturar os dois tipos. O que não deve ser seguido. Letra A. Sempre aspire primeiramente a insulina NPH. Tá estranho. Letra B. Sempre aspire primeiramente a insulina regular. Letra C. Use a seringa ou sem para preparar a combinação de insulina. Letra D. Escolha uma seringa de insulina de baixa dose para medir doses pequenas. Então, nesse caso aqui, o que seria que você não deve fazer se tiver que misturar, é a letra A aqui. Sempre aspire primeiramente a insulina NPH. Não. Então, essa aqui seria o gabarito como é errada. Seria aqui, primeiramente, a insulina regular. Então, a letra A é o nosso gabarito. Próxima questão. 64. De acordo com os tipos de angina, é correto afirmar que angina estável, também denominada angina pré-infarto ou angina em crescendo. Os sintomas aumentam de frequência e gravidade. Podem não ser aliviados com repouso e nem com o uso de nitroglicerina. Nesse caso aqui é estável. Isso aqui está errado, né? Podem não ser aliviados em repouso. Estável não. Estável é aquela que é aliviada com repouso ali ou com uso de algum medicamento. A angina instável. Dor previsível e consistente que ocorre ao esforço, mas que isso aqui está trocado, né? Trocada a angina estável com a angina instável, tá? C. Angina intratável ou refratária, dor torácica intensa e incapacitante. Angina variante, evidência objetiva de isquemia, não. Então, o que seria mais correto aqui seria a letra C. Angina intratável ou refratária, dor torácica intensa e incapacitante. Letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. 65. As diferentes formas de manifestações da gravidez podem ser classificadas em 3 grupos, assim correlacionando as colunas abaixo. Aí tem aqui presuntivo, probabilidade e certeza. Beleza, vamos lá. Primeira, alterações mamárias.
Então, quando você tem alterações mamárias, você pode dizer que é um caso presuntivo. Amolecimento do colo uterino. Amolecimento do colo seria uma probabilidade. Sinal de Alban. Seria aquela formação, pelos ali, né, na pele. Sinal de Alban. Seria presuntivos. Sinal de EGAR. Probabilidade, né, que ele acontece pelo toque. A ausculta de batimentos cardíacos fetais a partir de 12 semanas. Nesse caso aqui é um sinal de certeza, né? 3. Esse aqui, essa última opção aqui, seria mais fácil para quem tem dúvida. Se está escutando batimento, é uma certeza. Tá? Então aqui eu teria essa e essa. Aí o restante iria ali eliminando. Tá? Então nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, letra D. É o nosso gabarito, próxima questão. 66. Os resíduos com possível presença de agente biológico que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção, pertencem ao grupo. Então, resíduos com agentes biológicos pertencem ao que grupo? Grupo A, potencialmente infectantes. Grupo B, químicos. Grupo C, rejeitos radioativos. Grupo D, resíduos comuns. Os grupos aqui estão certinhos, né? Então seria, nesse caso aqui, agentes biológicos, seria grupo A, potencialmente infectantes. Letra A é o nosso gabarito, próxima questão. 67. É uma doença crônica caracterizada pela substituição do tecido hepático normal por fibrose difusa, que rompe a estrutura e a função do fígado. O texto acima refere-se a... Tem aqui insuficiência hepática, câncer de fígado, cirrose hepática e hepatite viral. É uma doença crônica caracterizada pela substituição do tecido hepático normal por fibrose, que rompe a estrutura e a função do fígado. Coloca aqui crônica, você já elimina algumas, né? Você elimina algumas. E aí a insuficiência hepática, hepatite viral. Quando você coloca a substituição do tecido hepático normal por fibrose difusa, seria cirrose hepática. Letra C, o nosso gabarito, próxima questão. 68. Sobre o prolapso dos órgãos pélvicos, correlacione. Cistocele, retocele, enterocele. Aí ele coloca aqui, para você relacionar. A primeira é uma protusão da parede intestinal para dentro da vagina. Esse aqui eu estou falando sobre a enterocele. É um deslocamento da bexiga para baixo em direção ao orifício vaginal. Cistocele. É uma protusão do reto para cima, empurrando a parede posterior da vagina para frente. Retocele. Se você conhecer o prefixo, né, cisto aqui, está ligado à bexiga. Esse aqui, retocele, você também conseguiria ali relacionar. Que o nosso gabarito seria 3, 1, 2, 3, 1, 2, letra A. É o nosso gabarito, próxima questão. 69. É caracterizado pelo acúmulo de líquido no sistema ventricular, com consequência aumento da circunferência craniana. Isso aqui já matou, né? E aumento da PIC do RN, levando os danos físicos e mentais. Está presente em 80 a 90% dos RN com defeito no tubo neural. O enunciado acima refere-se a... Ele falou aqui sobre circunferência craniana aumentada. Você já consegue ali relacionar com a hidrocefalia. Seria letra A, o nosso gabarito. Próxima questão. 70. A insuficiência renal é a falência do rim e a impossibilidade do órgão de realizar suas funções de maneira satisfatória. Beleza. Qual dos sintomas abaixo não faz parte do quadro clínico do cliente-paciente com insuficiência renal crônica? Aí eu tenho febre, edema, hiposfatemia, hiperpotassemia. Quando você fala sobre um paciente que ele tem insuficiência renal crônica, que não faz parte aí seria uma febre. Febre está mais relacionada a uma infecção, o que for. Então, letra A seria o nosso gabarito. Próxima questão.